Fala, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, o Brasil tem 5.570 prefeituras, consequentemente, quase 6.000 prefeitos. Consequentemente, 5.570 câmaras municipais, mais de 50.000 vereadores. O Brasil tem, na sua estrutura política administrativa, condições do povo estar próximo dos governantes, porque o vereador mora no bairro, o prefeito mora na cidade, diferentemente do presidente, do governador e da absoluta maioria dos nossos congressistas e deputados estaduais, deputados federais e senadores. Essa correlação população, político e governante nem sempre obedece a um critério de fidelidade, de responsabilidade e verdade. Porque nas eleições a gente percebe condições de políticos que são forjados não pela sua condição pessoal, não pela sua personalidade, mas sim pelo que é construído pelas agências de propaganda. Formata um personagem para ganhar a eleição, que depois se revela efetivamente o que ele é, depois de tomado posse, sobretudo quando a situação é relacionada ao poder executivo. Todos os candidatos a prefeito têm soluções para todos os problemas da sua cidade. Você não vai encontrar um só candidato a prefeito, independentemente das vertentes ideológicas dos partidos, seja de esquerda, seja de direita, eles estão preparados. Porque para ser candidato, o indivíduo tem que passar por um escrutínio interno. O partido vai decidir, dentre todos aqueles seus filiados, quem que de verdade pode melhor representar a sua defesa ou a sua propaganda durante a campanha política. Então, por ser candidato, o cidadão acaba se revelando uma liderança. A princípio, a liderança interna. Ele foi o comandante de um processo de escolha de convenções. Foi ele que foi guinado à situação de candidato majoritário por escolha dos seus correligionários. Então não se pode deixar jamais de considerar que trata-se ali de uma liderança. Mas uma vez passado pela convenção, aí ele tem um outro obstáculo a vencer, que são os documentos exigidos pela legislação eleitoral. E se o candidato tiver algum impedimento legal, ele, ainda que tenha sido escolhido pela convenção do partido, não vai poder ser homologado pela Justiça Eleitoral. Por isso que muitas vezes existem situações de partidos trocarem de candidatos, mesmo depois das convenções. Ocorre que uma vez efetivada a sua escolha pela convenção e posteriormente a sua legitimidade no registro da candidatura, está ali um candidato de conduta ilibada. Porque os documentos são muitos. É documento da Polícia Civil, documento da Polícia Militar, da Polícia Federal, de cartório. De 16 a 20 documentos para o cidadão que pretende ser candidato a qualquer cargo eletivo. Os documentos são iguais para todos. E é aí onde a giripoca pia. Porque existem bandidos do colarinho branco, que são de altíssima periculosidade, mas que estão lá, sendo endossados pela Justiça Eleitoral, de que se trata de pessoas de bem, de pessoas honestas, de pessoas sérias. Candidato nenhum pode ser acusado de ser bandido do colarinho branco porque ele passou por uma sabatina. Ele foi condicionado a apresentar documentos que comprovam que ele é gente de bem. Só que nós temos no Congresso Nacional, somente na Câmara dos Deputados Federais, 136 deputados federais que respondem a processos que vão de furto, roubo, assalto a homicídio, formação de quadrilha, enfim, uma série de irregularidades, uma série de crimes praticados, mas que não tiveram condenações em última instância. Porque o indivíduo, quando ele é investigado, processado e condenado, ele só pode ser impedido de sua liberdade ou de sua participação numa eleição quando ele tiver condenação de última instância.
E nós sabemos que uma condenação de primeira instância, a depender da condição social, política e econômica do réu, já na primeira instância, essa condenação às vezes dura 20 anos. Mas uma vez condenado na primeira instância, aí esse político vai recorrer, vai para a segunda instância, Tribunal de Justiça, no caso aqui do nosso estado, da Bahia. 61 desembargadores. Se esse político for alinhado com o sistema situacionista, se ele for um prefeito, um vereador, um deputado estadual ou federal, que seja politicamente ligado ao governo de plantão, ao governador daquele momento, independentemente da vertente ideológica e partidária, aí ele tem 95% de possibilidade de ser contemplado com o beneplácito dos nossos 61 desembargadores, e ele só depende de um, para o eliminar. Mas se ele for político de oposição, sobretudo aquele político birrento, áspero, contra o governador, seja ele quem for, aí ele vai ter uma dificuldade enorme de ter a simpatia da desembargadoria. Mais uma vez, perdendo, aí ele recorre. Aqui tem um caso interessante. Aqui tem um caso interessante. Eu não vou citar nomes para não suscitar problemas de ordem jurídica, até para nós aqui da TV e a mim pessoalmente, embora eu estou um pouco me lixando, importando com os processos que eu já tenho acumulados e outros que virão, eu não tenho dúvida. Mas para poupar o veículo de comunicação, eu vou omitir nomes. Mas tem um prefeito aqui que ele teve um secretário que colocou na placa de uma obra o nome dele, equipe fulano de tal. Isso incorreu em improbidade administrativa. Ele foi condenado, não pôde registrar a candidatura e de última hora lançou o filho que foi eleito e que depois foi reeleito. Acontece que o termo improbidade administrativa se aplica, neste caso, a quem cometeu essa negligência de colocar o nome seu numa obra, e nesse caso o prefeito foi injustiçado, ou então o prefeito foi injustiçado, porque não foi determinação dele. Um secretário lá, talvez querendo puxar o saco dele, colocou lá pequenininho a equipe fulano e tal. E isso teve como consequência a sua impossibilidade, ineligibilidade. Ele não pôde ser candidato. Só que ele me falou que ao recorrer, né, para uma determinada instância de justiça, o serventuário que organiza a pauta da autoridade superior cobrou R$300 mil somente para pautar o projeto. Para pautar. Pautar o projeto significa colocar para a discussão, colocar para a decisão da magistratura. Uma vez colocado na mesa da autoridade, aí seria mais R$3 milhões para o deferimento. Olha só que coisa absurda. Olha só que coisa satânica até certo ponto. Eu me lembro que agora, recentemente, o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é senador, denunciou o ministro por vender sentenças. Aqui na Bahia nós temos desembargadores, e eu vou usar o plural, porque não é uma só, que estão presos sob sob investigação, processo e condenação de vendas de sentenças. Você, quando tem uma justiça desse nível, o resto é pior ou igual. Onde eu quero chegar com tudo isso que eu tenho falado? Eu quero dizer que nós temos prefeitos, vereadores, nós temos deputados estaduais, federais, nós temos senadores, governadores e presidentes, que nem sempre correspondem àquilo que a Constituição preceitua, que é a honestidade, a equidade, é a ética, é a seriedade na aplicação dos recursos e na promoção da democracia, na realização das eleições. Aqui em Itabuna, a lei estabelece que, para ser candidato, o que postula ser vereador, né, o político que se candidata a vereador, não pode gastar mais do que R$48 mil em média. Não pode chegar a 50 mil. E nós sabemos, nós temos
conhecimentos de que tem candidato que gasta mais de 600 mil reais, 10 vezes mais. E alguns até não se elegem. Então, o prefeito não pode gastar aqui em Itabuna mais de 500 mil reais numa campanha eleitoral. E nós sabemos que só a empresa de marketing, para as chamadas candidaturas competitivas, elas não custam menos do que 4 vezes esse valor. Então é a política do fingir que a lei existe e está sendo cumprida. É a política do fingir que há uma fiscalização, que há uma normalização em todo o processo de disputa para o poder executivo e legislativo quando a eleição é municipal. Mas na prática a realidade é outra. Nós sabemos que para eleger vereador, o cidadão tem dificuldade de contar somente com a sua credibilidade, o seu bom relacionamento com a comunidade. Ele tem que ter dinheiro e não é pouco. Não é pouco porque, infelizmente, ele tem que comprar votos. E aí é onde a giripoca pia e a porca torce o rabo. Por quê? Quando o indivíduo é eleito vereador comprando voto, ele não tem compromisso com o próprio eleitor que votou nele. Ele não tem compromisso com a comunidade. Ele tem compromisso com esse jogo, esse círculo pernicioso de comprar voto para se eleger, para uma vez eleito, empossado, recuperar aquele dinheiro que foi investido. Por isso que a gente vê uma qualidade deplorável dos nossos políticos em todas as 3 instâncias. Existem vereadores que é uma aberração, que é uma vergonha. Mas eles não foram colocados no cargo por uma imposição de uma junta militar, de uma ditadura, de uma excepcionalidade na aplicação da lei. Todos, sem exceção, mais de 50 mil vereadores no Brasil estão lá porque foram eleitos através da vontade popular. Foi a votação secreta que fez com que ele ganhasse a eleição. Aqui em Itabuna são 21 vereadores, numa cidade com mais de 200 mil habitantes, mais de 150 mil eleitores. Dos 150 mil eleitores, 21 foram eleitos. Dos 21, a gente tem plena convicção de que no mínimo 19, 18, né, não deveriam estar lá, se fosse por um processo natural de escolha. Até porque nós temos vereadores que foram eleitos com menos de 500 votos. Tem um que obteve mais de 1.500 votos, ou seja, 3 vezes mais e não foi eleito, está na suplência. Aí já é uma outra situação, é um processo de legislação eleitoral complexo demais, que nós vamos abordar aqui com o doutor Alagoas, que é um dos especialistas mais proeminentes do conhecimento da legislação eleitoral, mas o fato é que nem sempre quem está lá nos representando é aquele que foi da vontade popular. Nem sempre o prefeito que foi eleito é efetivamente uma resposta da população para o que ela queria de governante para si. Nós sabemos que nas cidades que têm segundo turno, mesmo nestas cidades, muito dificilmente nós temos prefeitos eleitos pela vontade da maioria da população, porque no contexto da sua população, alguns sequer votam. E aí eu falo das pessoas com mais de 70 anos, que elas não são obrigadas a votar, não há mais dever para o eleitor posterior à sua idade de 70 anos ou aos menos de 16 anos. É um contingente considerável, eu diria que é uns 15 a 20% do eleitorado. Não vou nem falar do público infanto-juvenil, vou falar somente daquelas pessoas que já estão com consciência de cidadania. Então nós vamos tirar do universo de 100% de uma sociedade, no mínimo de 20 a 25% dos eleitores que têm consciência, que sabe do que é eleger alguém inconsequente, mas que, por força da legislação eleitoral, essas pessoas não vão ter direito do voto. Partindo por demais, 75%, 80%, aí nós vamos ter algumas abstenções, e elas são consideráveis, são mais de 20% normalmente na eleição. Mais de 20% na eleição, seja para vereador, para prefeito, para deputados, para senador, governador e presidente, normalmente, né, as abstenções estão sempre acima de 20%. Olha só que situação. Uma cidade como Itabuna, com 150 mil habitantes, 20% corresponde a 30 mil votos. 30 mil votos, se a gente observar o que nós temos de realidade eleitoral dentre os 21 vereadores eleitos em Itabuna, você estaria com a realidade de exclusão de no mínimo 19 vereadores, se esses 30 mil votos em média, né, abstensivos,
fossem diluídos em quantidade de 1.000 a 1.200 votos para candidatos que não foram eleitos. Então nós temos uma democracia forjada no papel, né? Tudo muito bonito, como no SUS, tudo muito perfeito no papel. Mas na realidade, na prática do cotidiano, no fazer democracia, a gente percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então nós temos vereadores que são assim de uma prática de decoro parlamentar que envergonha o poder legislativo. É assim aqui em Itabuna e é assim na grande maioria das cidades, onde os vereadores usam e abusam do comportamento arredio, antissocial, violento, que são práticas que depõem contra a imagem do poder legislativo. Que o vereador não pode somente se comportar bem no transcurso da operação legislativa. Ele é um cidadão público, onde quer que ele esteja, ainda que não seja na cidade onde ele é parlamentar, ele tem que se comportar como um cidadão exemplar, porque ele representa a população. Imagine um povo ser representado por um drogado, por um indivíduo que espanca mulheres, por um indivíduo que mata pessoas. Nós sabemos de vereadores com esse tipo de comportamento Brasil afora. Então o vereador tem que ter conduta ilibada, comportamento exemplar, porque ele ali está representando um poder, o poder legislativo municipal. Então esse poder tem que ser observado com respeito, com dignidade. Não pode, de fato nenhum, o vereador abusar dessas prerrogativas. Quando você vai para prefeito, e aí eu volto àquele assunto de que todos são muito inteligentes, mesmo aqueles que são semi-analfabetos, eles são de sabedorias enormes, porque eles têm soluções para todos os problemas. Às vezes o candidato a prefeito é aquele indivíduo que veio da periferia, mas é uma liderança muito consistente e tem uma penetração enorme no eleitorado da cidade, ele passa a ser um candidato que ganha a eleição. Só que ele ganhou por conta da simpatia, um sujeito extrovertido, de uma sinergia muito forte com a comunidade, com a população daquela cidade, e de repente isso vai resultar numa vitória eleitoral e ele chega a ser prefeito. Mas ele não vai fazer nunca aquilo que essa mesma população espera, porque ele não foi qualificado para tanto. Ele tem limitações intelectuais, técnicas. Ele tem dificuldade de se comportar bem, então vai ser um péssimo representante. Já outros candidatos, e aí eu vou nem naquele que já foi eleito, vou naqueles que pretendem ser eleitos. Nós temos candidatos com soluções para todos, mas ele tem problema de saúde. Ele tem sérios problemas de saúde. E já há algum tempo ele é enfermo de comodidades que vão desde um problema renal, desde um problema cardíaco, enfim, ele tem vários problemas de saúde e ele não resolveu o problema de saúde dele. Ele já perdura mais de 2, 3 décadas com dificuldades enormes de se estabelecer como cidadão saudável, mas ele como candidato, mesmo tossindo, mesmo com dificuldade de andar, de enxergar, de ouvir, de falar, ele vai prometer resolver os problemas de saúde pública. Outro é um semi-analfabeto, porque analfabeto não pode ser candidato. Ele é um semi-analfabeto. Ele sabe escrever o nome, ele sabe fazer umas 4 ou 5 linhas, rabiscar ali mesmo com dificuldades enormes de ortografia e de português, mas ele vai ser liberado pelo TRE, consequentemente pelo TSE, para ter registro de candidatura. Mas ele vai prometer solucionar os problemas das escolas, problema de educação. Ou seja, ele não se educou, ele não se formou, ele não estudou, ele não tem boa escolaridade, mas ele vai prometer, quanto candidato, que vai resolver os problemas de saúde e de educação da população da sua cidade. É um contrassenso. Cidadão, às vezes, ele é de uma popularidade enorme, mas ele não tem um emprego fixo, ou às vezes nunca teve, né? Ele vive de biscate, né? Ele não resolveu a vida dele, né? Ele mora de aluguel ou mora de favor, ele não tem uma CNH, ele não tem uma moto, uma bicicleta, porque ele não teve condições. Ou seja, ele não resolveu os problemas de subsistência da sua realidade pessoal.
Ele tem dificuldade enorme de subsistência, mas ele vai prometer desenvolvimento humano, prosperidade para o cidadão. Como é que ele vai cumprir isso se ele não resolver os problemas de pobreza a que ele está submetido? Se o problema de pobreza persiste nele, como é que ele vai dar riqueza para terceiros? Então, nós temos durante a campanha uma situação muito parecida com a inversão da metamorfose advida de um casulo, né? A largata, ela com o tempo se transforma numa borboleta, ou seja, ela deixa de ser aquele bichinho asqueroso, feio, que a gente tem aversão, a gente não gosta de ver lagarta. Lagarta é uma coisa repugnante. Muito raramente você vai encontrar alguém que tenha simpatia, né, com a lagarta. Mas essa lagarta, ela se transforma na borboleta, e aí também muda o conceito em relação àquele ser. Quem é que não gosta de uma borboleta? Borboletas são bonitas, ela transmite uma serenidade, uma coisa de valores, né, que são pertinentes à liberdade, ao embelezamento do visual, de uma coisa lúdica, de uma coisa muito legal de ser vista, né? Você vê uma borboleta, é muito legal. Na política acontece o inverso. Na política, todos os políticos, todos, sem exceção, são borboletas. Todos são simpáticos, todos são agradáveis, todos são legais de serem vistos, abraçados. Todos são importantes para o ambiente. Mas depois de eleito, aí sim é que vem a inversão dessa metamorfose. Eles se transformam no lagarto. Aí já não visita mais a comunidade, já não recebe mais o eleitor, esqueceu do eleitor. O eleitor, quando procura ele, tem uma dificuldade de acesso enorme. Às vezes o próprio prefeito marca, por exemplo, 4 horas e só vai atender o eleitor 11 horas da noite de maneira muito rude, né? Então não é a mesma pessoa. Ser candidato é uma coisa, ser eleito é outra coisa. Há uma diferença muito grande, né? Há uma diferença enorme, porque para ser eleito, eles cativam, eles empolgam, eles são extremamente agradáveis. Talvez nessa ópera bufa de prever que sem este tipo de comportamento, eles não teriam sucesso eleitoral. O fato é que nós estamos numa situação em que a realidade da eleição não é a realidade do eleito. O candidato é a mesma pessoa daquele que foi eleito, mas o comportamento é distinto. Um não tem absolutamente nada a ver com o outro, mas tem causa. Você na sua cidade tem um prefeito ruim, você que no seu estado tem um deputado estadual, federal, senador, governador ruim, você que no seu país tem um presidente ruim, pode ter certeza absoluta que eles são somente as consequências. A causa é que tem que ser debatida. E é dessa causa que a gente vai extrair algumas opiniões, alguns comentários que acontecerão logo depois do nosso próximo intervalo, que é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, no primeiro bloco, nós abordamos as consequências de uma eleição. Falamos de que os nossos políticos que exercem cargos eletivos, eles não foram impostos nos cargos, com exceção de senador. Nós temos alguns senadores que não foram votados. Eram suplentes que assumiram em função de que os seus titulares foram ser governadores, foram ser secretário de Estado, enfim. Mas com relação a vereador, com relação a prefeito, etc., isso aí a gente pode assegurar que deles, todos, 100%, foram eleitos. Estão lá porque foram eleitos. Os 5.570 prefeitos no Brasil, todos, sem exceção, estão lá porque a população escolheu eles. Eles foram escolhidos pela população da sua cidade, seja a maioria ou não, mas todos foram eleitos. Só que eles são consequência. Prefeito ruim é consequência de causas que estão no eleitorado. Porque, como eu dissera antes, o político que exerce um mandato público, ele foi eleito. E foi eleito por quem nem sempre votou com a premissa da responsabilidade, da honestidade, da seriedade, da ética e da verdade. Eu diria que a maioria dos eleitores, a maioria absoluta, que já foi candidato a vereador, por exemplo, sabe do que eu estou falando. A maioria faz do título de eleitor a mercadoria. A maioria faz do processo eleitoral um balcão de comércio, de negócios. Se o político é bem intencionado, tem boas ideias, bons projetos, tem uma vida pregressa exemplar, se ele efetivamente é um indivíduo que pode corresponder à expectativa de um bom mandato, estes valores, essas virtudes não têm importância nenhuma para a maioria do eleitor. O eleitor, ele quer ter um benefício próprio, ainda que seja insignificante. Ainda que ele eleja alguém que vai ganhar R$500 mil durante 4 anos, mas dê para ele pelo menos R$10, R$20. E agora, com o advento das cédulas de R$200, as coisas ficaram mais complicadas para os políticos sérios, para os bons políticos. Porque o candidato que se elege comprando o voto de eleitores mercantilistas, de eleitores irresponsáveis, pelegos, de eleitores que não dimensionam o que é que significa eleger um vereador, um prefeito, esse político, com certeza absoluta, vai legislar, vai governar somente para os seus interesses pessoais. Então, eles são efeito, eles são consequência. A origem da existência de políticos ruins, de governantes corruptos, inabilitados para exercer o cargo de executivo, está em quem os elegeu. E aí nós temos, aqui em Itabuna nós temos exemplos, né? Nós temos, eu vou citar, sem citar nome, né? Vou ser cuidadoso por conta, repito, não de mim, até porque já respondo processo demais, né? E mais um não vai fazer diferença. Mas estou sendo mais cauteloso um pouquinho, a idade nos dá essa maturidade, né? Da gente ser mais cuidadoso, embora não menos contundente. Aqui nós temos a história de Itabuna, 2 políticos que governaram essa cidade por 3 décadas. Um começou a sua saga de administrador como vaqueiro. Era um vaqueiro, tinha que acordar todo dia 3 da manhã, né? Enfim, fazer o trabalho lá da fazenda, para no final do mês ganhar um salário, creio, menos de 2 salários mínimos, creio. Acho que um vaqueiro deve estar em torno de 2, no máximo 3 salários mínimos. Pois muito bem. Esse político entrou na prefeitura, entrou como prefeito,
quando ele era pobre, a prefeitura era bilionária. A prefeitura de Itabuna era muito rica, mas muito rica. E esse político muito pobre. Ele acabou saindo da prefeitura muito rico, deixando a prefeitura muito pobre e falida. Inverteu-se as condições. O outro que competia e validava com ele, né, nos processos de eleição, entrou como repositor de mercadoria de uma loja, de uma rede de supermercado que faliu. Ele era pobre, devia ganhar o quê? Teria hoje R$ 1.500, R$ 1.600, não chegaria a 2 salários mínimos. Um repositor de supermercados, o salário dele hoje não chega a serem 2, né? Ganha ali em torno de R$ 1.300 a R$ 1.500, R$ 1.600. Pois muito bem. Esse indivíduo também entrou na prefeitura, nessa condição de pobreza, já a prefeitura ainda bilionária, e ele, 3 décadas depois, saiu bilionário, deixando a prefeitura pobre e falida. Isso tudo diante da população, o povo assistindo isso. Um desses políticos possuía uma fazenda que custava R$ 1.2 bilhões. Olha bem, R$ 1.2 bilhões. Isso equivale aí a umas 4 ou 5 mega-senas. Se com uma mega-sena você vai ter uma vida boa pro resto da vida, imagina que você, com esta importância, 4, 5 vezes mais. Todos bilionários. Todos. Todos os dois, sabe, saíram do poder, não vão voltar mais, mas deixaram um rastro de investigações, de processos, de condenações, né? De mau uso do dinheiro público, de roubo do dinheiro público, de furto do dinheiro público. 2 bandidos do colarinho branco. Eles estão errados? Eles foram errados? É claro que sim. É óbvio que sim. Mas eles eram consequências. Porque eles tiveram suas hordas embevecidas de serviçais, né, de adeptos, de correligionários, de eleitores, de militantes que os defenderam. E deram para eles esse histórico de políticos, um com 2 mandatos, outro com 5 mandatos, enfim. E coincidentemente ou não, quando esses 2 políticos chegaram ao poder, Itabuna era a 3ª cidade da Bahia, só perdia para Salvador e Feira de Santana. Eles saíram, né, dessa saga de comando de prefeitura, deixando a cidade na 6ª posição. Itabuna hoje é a 8ª. Itabuna hoje é a 8ª cidade da Bahia, demograficamente falando, e a 13ª, economicamente falando. Nessas 2 situações é a 3ª. Itabuna só perdia economicamente e em quantidade de população, repito, para Salvador e Feira de Santana. Hoje, em quantidade de população, Itabuna é a 8ª e economicamente falando é a 13ª. Então, Itabuna regrediu e estes ex-prefeitos progrediram. A prefeitura de Itabuna, que era bilionária, ficou pobre e falida, e estes cidadãos, que eram pobres e falidos, quando entraram na prefeitura, acabaram saindo dela bilionários. Ainda tem gente que os endeusa. Ainda tem gente que acha que estas pessoas... Teve um que teve 5 mil e poucos votos na eleição passada, está querendo ser candidato de novo para barganhar. Malandragem, porque o indivíduo é bandido do colarinho branco. Perigosíssimo, manhoso, tinhoso, cínico, hipócrita. Todo safado. Pilantrão. Está querendo ser candidato de novo, não vai conseguir. Primeiro que não tem voto sequer para ser vereador. Teve 5 mil e poucos votos, tendo um vice que eu acho até que teve mais votos do que ele. Ou seja, ele não teve 3 mil votos como candidato a prefeito, está querendo ser de novo candidato. Não ganha para vereador. Não ganha para vereador. É um verdadeiro cabeça de pitu. Não tem nada na cabeça. É um cabeça de cabaça de birimbau. Absolutamente nada. Mas ele está errado? Tá. Mas tão errado quanto ele é o eleitorado dele. Porque há um ditado popular que diz que sem o intrujão não existe o ladrão. Se o eleitor vende voto para um vigarista, se o eleitor vota num calhorda, se o eleitor ajuda a eleger um bandido de colarinho branco, ele é mais errado do que o eleito. Porque se não fosse ele, aquele político ruim não chegaria nunca ao poder. É essa consciência que está faltando no eleitorado. Não é só o eleitor de Itabuna, é o eleitor de todas as cidades brasileiras. Tem que ter discernimento, tem que ter responsabilidade, tem que ter
consciência do que é que significa menos de 1 minuto digitando o número do candidato. São 4 anos. E, para falar a verdade, não são apenas 4 anos. São 4 anos cujas consequências podem perdurar por mais 40, 400 anos. Porque é como se tivesse ali sendo uma semente sendo plantada, a semente do mal, o ovo da serpente. E aquilo vai florescer, aquilo um dia vai ser colhido. Vai ser colhido por uma sociedade que vai estar enfraquecida, fragilizada, enferma. Porque teve escolhas que foram equivocadas, que foram malandras. O eleitor que vende o voto, ele é de uma irresponsabilidade, ele é de uma prática criminosa, talvez equivalente ao assaltante, ao ladrão, ao arrombador de estabelecimentos comerciais e residenciais. É bandido da democracia. É criminoso da cidadania. É um excremento de tudo que a gente pode imaginar de bom senso. Porque não dá. E essa conversa de... tem uns que falam assim, ó, não, eu vou ganhar o dinheiro dele e vou votar no outro. Não, é bandido do mesmo jeito. É bandido roubando bandido. Mas é tudo bandido. Não tem que de receber dinheiro de político, sabe? O político tem que ter desse eleitorado uma resposta pragmática no sentido de que a responsabilidade tem que ser um pressuposto das suas escolhas. A responsabilidade tem que estar embutida no seu bom senso, no seu direito e dever de cidadania. Eu não posso votar em alguém porque alguém me deu uma cesta básica. Porque uma cesta básica não vai resolver o meu problema de insegurança alimentar. Eu não posso votar em alguém porque esse alguém prometeu me dar um emprego, sendo que ele sequer foi eleito ainda. E se for eleito, muitas vezes, não cumpre o que promete. Eu não posso votar em alguém porque chegou na minha casa me pedindo para fazer um trabalho de boca de urna, me deu 100, 200 reais e acabou me estimulando a não só pedir voto, mas votar nele. Eu não posso fazer isso, porque eu serei a vítima de mim mesmo. Eu serei a vítima e o verdugo. Eu serei aquele que vai apunhalar e que também será apunhalado. Então é preciso o bom senso para que nós não permaneçamos sendo saco de pancada dessa gente. Nós temos que ter bom senso, usar as eleições como um instrumento fabuloso, enorme, de resolver os nossos problemas. Ainda que eles não sejam resolvidos de muita rapidez, que não sejam para hoje, que não sejam para amanhã, mas que pelo menos a gente faça ali a plantação da semente, para que depois a gente possa ver florescer soluções para os nossos problemas, para os problemas da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Político, quando vai... É por isso que tem muitos candidatos a vereadores e vereadores... Não, muitos vereadores. E eu sou amigo de quase todos, né? Sou amigo de muitos vereadores de muitas cidades. E quando eu pergunto para ele, por que você não foi mais no bairro tal? Por que você não visita mais a periferia? A resposta, invariavelmente, é: não sou louco, não sou maluco. E quando eu pergunto por que dessa expressão, ele diz: quando eu vou no bairro de periferia, o povo não me pede para fazer um requerimento, pedir de providência, uma indicação, objetivando uma pavimentação, requalificação, uma reforma, construção de uma praça, implantação de um posto de saúde, de um posto policial, de uma melhor iluminação das vias públicas. Não, o povo pede para eu pagar conta de água, conta de energia, dar emprego, dar dinheiro, dar cesta básica, dar remédio. Não é essa a função de um vereador. Vereador só tem 2 funções, só 2: legislar e fiscalizar. Só. O resto é conversa para boi dormir. O resto é usar a tribuna para se pronunciar, muitas vezes com assuntos que absolutamente não tem nada a ver. Rapaz, eu fui numa câmara recente aí, eu fui aqui numa câmara aqui. Aí tinha uma pessoa lá, né, no posto de vereadores, bravejando pela elucidação do crime da vereadora Marielle, lá do Rio de Janeiro, né? Foi assassinada pelos milicianos, foram assassinados pelo tráfico de drogas, mas esses partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, sempre quer colocar esse assassinato, esse episódio de homicídio, culpando o ex-presidente Bolsonaro. É como se Bolsonaro tivesse mandado matar a vereadora, né? E as investigações elucidaram o crime, comprovaram que ela foi vítima em função de um comportamento dela
de combate ao crime, de combate às milícias, às facções criminosas no Rio de Janeiro, e como revés, né, ela acabou sendo vítima dessas facções criminosas. Aí quiseram colocar a coisa no âmbito político, não. Ela foi assassinada porque ela esbravejava bastante, né, contra, embora convivesse nos ambientes dos bandidos, né, embora ela tivesse muito próxima, né, não compactuando, mas muito próxima do perímetro, né, na abrangência da atuação das facções criminosas, e como consequência ela foi assassinada. Aí eu chamei a pessoa, falei, rapaz, deixa eu te falar aqui um negócio. Nós lamentamos o ocorrido, embora eu, particularmente, nunca tenha visto a Marielle como exemplo de mulher, nunca vi, como exemplo de política. Eu, se eu fosse mulher, não teria ela como minha representante. Sob hipótese nenhuma. Nunca vi, por exemplo, a Marielle como exemplo para filhas, netas, minhas irmãs, minha mãe, não, que nada. Cada qual na sua, respeito o comportamento dela, respeito as opções dela, mas ela não serviria jamais para mim como um exemplo de empoderamento feminino. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aí eu cheguei a essa pessoa e falei assim, olha, repare bem, nós temos aqui nesta cidade uma estudante desaparecida há mais de 10 anos, há quase 10 anos, né? A Clébia Lisboa. Essa garota foi assassinada em pleno Réveillon. Ela saiu de sua casa para comprar uma sandália no centro da cidade, para ir para Ilhéus, parece, ou Itacaré, curtiu o Réveillon e nunca mais foi vista. Um crime que, no meu entendimento, é um dos mais fáceis de serem solucionados, mas que, infelizmente, a polícia até hoje não concluiu o inquérito, a investigação. E até hoje, esse desaparecimento, assassinato de Clébia Lisboa, está no rol dos insolúveis. Aí tem um outro caso, eu estou falando de uma aluna, vou falar agora de uma professora, a professora Rai Luciene. Residia ali no fundo do hospital Maria Goretti, e ela foi assassinada. Ela estava grávida de 4 meses. Ela foi assassinada. É um crime fácil demais de ser elucidado. Muito fácil. Mas que também está no rol dos insolúveis. Então, cabe a um legislador de Itabuna fazer questionamentos, cobranças, a respeito desses crimes que aconteceram aqui em Itabuna e que podem ser solucionados aqui em Itabuna, cujas autoridades locais vão ouvir os pronunciamentos dos nossos parlamentares exigindo que seja descoberta a autoria desses assassinatos. Mas não, fica lá na Câmara, numa ópera bufa, falando besteira de um episódio lastimável, lamentável, mas que não diz respeito à realidade de um vereador ou de uma vereadora de Itabuna. Este é um assunto que deve sim ser cobrado lá no Rio de Janeiro. Pode até ter uma amplitude nacional pelas redes de televisão, pela imprensa maior, enfim, mas o assunto de vereador é local. O que o vereador tem que pautar nos seus pronunciamentos, nas suas ações legislativas, são as questões pertinentes ao que acontece no cotidiano da sua cidade. A não ser que o assunto nacional, estadual, esteja interferindo na realidade local, que não é o caso do assassinato da Marielle. O assunto aqui tem que ser Clébia Lisboa. O assunto aqui tem que ser Rai Luciene. Genildo Lacerda, pai e filho que foram assassinados, vários crimes, vários assassinatos, eu diria que milhares de assassinatos ocorridos nos últimos 10 anos, sem identidade das suas autorias, sem que a polícia tenha dado resposta sobre identificação de quem foram os autores desses homicídios. É aí onde o vereador tem que exercer o seu mandato de parlamentar, porque essa é a função do vereador, fiscalizar. Fiscalizar não é somente fiscalizar as contas da prefeitura e da própria Câmara, é fiscalizar a sociedade, é fiscalizar o aperfeiçoamento da sociedade, o cotidiano da sociedade, os acontecimentos envolvidos dentro do perímetro do município. Não cabe ao vereador de Itabuna discutir questões relacionadas a Ilhéus, a Salvador, pode até mencionar outros lugares, outras cidades, outros estados, mas na contextualização dos acontecimentos locais. E não ficar esbravejando, porque o crime de Marielle tem que ser desvendado, quem matou Marielle? Isso enche o saco.
Isso enche o saco. É coisa de hipocrisia, de político nojento, de político repugnante, de político que não tem vergonha na cara. Porque o político sério, político preocupado com a sociedade de Itabuna, não vai ficar numa tribuna, latindo, relinchando pela elucidação do assassinato de Marielle. Vai cobrar sim, sabe? A investigação, a conclusão da investigação, com o apontamento dos seus criminosos, dos seus autores do homicídio, da professora Ray Luciene, da estudante Kleber Lisboa, do agricultor Genido Lacerda e do jovem filho dele, que também foi assassinado. Essa é a realidade, o resto é conversa para boi dormir. Então a gente tem que entender isso. Política é uma coisa muito séria, tudo é política hoje. Eu estou aqui num ato político. Este meu manifesto aqui é um ato político de uma manifestação de protesto pela impunidade, pela falta de uma cobrança maior das nossas autoridades nesse acontecimento que pode nos atingir. Ontem foi Kleber Lisboa. E qual é a próxima estudante que vai ser assassinada em Itabuna sem que sua autoria seja desvendada? Qual é a próxima professora que vai ser vítima de violência, de homicídio, de uma fatalidade em função de alguma coisa que infelizmente causou aquele desfecho, mas cuja autoria ainda não foi desvendada? Qualquer um de nós pode ser a próxima vítima. Qualquer outra professora, qualquer outro estudante, inclusive vereador. Então é preciso que nós tenhamos bom senso, que nós compreendamos o poder legislativo como uma casa que é a voz do povo, que é a visão do povo, e não para interesses de compadrio com quem quer que seja, de hibernação, de medo, de retrocesso, que é isso que infelizmente norteia o comportamento da maioria dos nossos vereadores. Vereadores esses que também não cobram outras situações que vai ser objeto de minha conversa no próximo bloco, que é o menosprezo a que Itabuna está submetido. Itabuna parece que é uma cidade que está riscada do mapa da Bahia, fora do mapa da Bahia. Esporadicamente surge aqui uma situação, mas que não tem relevância em função do tempo perdido, em função de tudo que Itabuna contribui para o fisco estadual. Esse assunto vai ser tema para o nosso próximo debate, para a nossa próxima conversa, que acontecerá logo depois do próximo intervalo, que é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Estamos de volta. Eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, no primeiro bloco nós falamos das consequências do voto, né? Falamos dos governantes, dos políticos. No segundo bloco nós falamos do eleitor.
E agora nós vamos falar de Itabuna. Nós vamos falar o que é que significa a situação atual de Itabuna, o que foi Itabuna, o que é Itabuna e qual a perspectiva do que será Itabuna. Isto no contexto da cidade estar no mapa da Bahia, ou deveria estar no mapa da Bahia. Nós temos recebido visitas esporádicas dos nossos governantes estaduais. Eles vêm aqui, normalmente em época eleitoral, né? Esse atual governador, Jerônimo, até que tem quebrado um pouquinho essa regra. Ele já esteve aqui em Itabuna, quase todo mês ele está aqui em Itabuna. Ele esteve no mês passado, ele esteve agora recentemente, né, mais 2 ou 3 dias atrás, e ele estará em Itabuna no próximo mês de maio. Então, parece estar dando sinais de ser um governador mais focado no interior. Parece, não sei se é por conta do início de gestão, mas Itabuna tem sido contemplada com a participação do governador em suas estadas aqui na cidade, sempre inaugurou um colégio no mês passado, agora recentemente ele veio assinar protocolo para algumas obras no município, enfim, ele tem de fato demonstrado uma certa atenção especial, um carinho especial para Itabuna. Isso é muito bom, isso é muito legal. Não votei nele, provavelmente jamais votarei nele, até por questão de partido, mas eu tenho que reconhecer de que efetivamente nesse início de gestão ele está correspondendo à expectativa de uma cidade que não votou nele. Para cada voto dele, a Semineto teve 3. Mas a política é assim, deve ser assim, deve ter essa grandeza de espírito. Por isso eu parabenizo o governador Jerônimo Rodrigues, que, diferentemente de todos os seus antecessores, trataram Itabuna como o verme do germe, do estrume, do cavalo, do bandido, com insignificância. A dívida que o Estado tem com esta cidade é muito grande. É muito grande. Itabuna não tem merecido dos governadores, todos eles, todos sem exceção, a atenção, o empreendedorismo, o compromisso devidos. Itabuna, somente em 2 impostos, ICMS e IPVA. Né? ICMS, Itabuna fica só com 25%. E o IPVA somente com 20%. O resto tudo vai para o Estado. No caso do ICMS, dividido União e Estado. Mais o IPVA, metade do que arrecada em Itabuna, metade vai para Salvador. Toda vez que se paga o IPVA, o contribuinte está ajudando as finanças do Estado e do município. E o que é que tem tido de retorno em Itabuna? Estou falando aqui de mais de 12 milhões de reais por mês. Mais de 12 milhões de reais por mês. Normalmente, Itabuna passa 20 anos para ter uma obra de 12 milhões de reais através do governo do Estado. Eu quero repetir para que o nosso telespectador tenha uma ideia do que é que significa a forma com que tratam Itabuna, né? A forma com que Itabuna é submetida pelo governo do Estado. Todos os meses, no mínimo, 12 milhões, somente com 2 impostos. 12 milhões, no mínimo, entra no fisco do Estado como contribuição, né, dos impostos pagos pelos itabunenses. Somente 2 impostos. 12 milhões, no mínimo. Veja o que é que tem na cidade aí. Eu diria que de 20 em 20 anos surge uma obra de 12 milhões, ou no entorno disso aí. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos que a Bahia tenha um governador que coloque Itabuna no mapa do Estado, sobretudo nas questões de orçamento, de finanças e de investimentos. No ano retrasado, a cidade de Santo Antônio de Jesus inaugurou 5 fábricas enormes. Itabuna perdeu a Nestlé. Itabuna perdeu a Kildare. Itabuna perde fábricas, outros municípios ganham fábricas. Agora, recentemente, em sua viagem à China, o governador Jerônimo Rodrigues assinou um protocolo de implantação em Camaçari de uma grande montadora de veículos. Vai gerar milhares de empregos, bilhões de impostos, depois do período de isenção, né, do incentivo fiscal, para o fisco estadual. Então não tem nenhuma política. Olha que com o governador foram políticos ligados a esta região. O próprio Neto Carleto, que é deputado federal,
que é de Eunápolis, mas que é da região sul, extremo sul da Bahia. Você não viu nenhum pronunciamento de políticos pleiteando algo que pudesse gerar emprego e renda, prosperidade, desenvolvimento humano na região, quiçá Itabuna. Então Itabuna precisa entrar no mapa da Bahia, no mapa dos investimentos, no mapa das projeções de captação de indústrias para implantação na cidade. Não pode Itabuna permanecer sendo tratada com migalhas. Só para você ter ideia dessa ópera bufa, no mês passado o governador esteve aqui, na verdade nem foi governador, na semana passada, o governador em exercício, o Geraldinho, esteve aqui para anunciar num espetáculo circense, numa ópera bufa, numa coisa estapafúrdia, anunciar o projeto Bahia Sem Fome. Fui convidado para uma coletiva. Fui convidado e fui. Eu fui imaginando que o governador em exercício fosse anunciar que se combateria a fome através de ações do governo do Estado, fazendo com que houvesse um projeto de industrialização do município de Itabuna. Que houvesse aqui uma política de incentivos fiscais para que Itabuna ganhasse novas empresas, novos empreendimentos. Mas não. Para minha surpresa desagradável, eu vi o governador em exercício, Geraldinho, anunciando que o projeto estava pedindo aos empresários itabunenses, ao povo itabunense, que doassem cestas básicas para o governo do Estado repassar para pessoas famintas, para baianos famintos. 2 milhões de baianos famintos. Um Estado com 15 milhões de habitantes, 2 milhões estão famintas. São pessoas famintas. Na coletiva eu perguntei para o governador se ele poderia dizer números sobre o que era esse quantitativo há 15 anos atrás. Porque o sistema ideológico, partidário, político, a que pertence o governador em exercício, está no poder há 17 anos. Então, se nós temos 2 milhões de famintos, o que é que foi feito durante esses 17 anos para que nós não permanecêssemos com essa realidade? Não foi feito nada, só conversa para boi dormir. É negócio de Bahia Sem Fome, com o empresário e a população doando cesta básica, isso não vai resolver o problema da fome na Bahia. O que resolve o problema da fome na Bahia é emprego, são indústrias, são empresas novas, são incentivos fiscais, é desenvolvimento, é tirar o recurso de Salvador e distribuir no interior. É fazer com que Itabuna também seja vista como uma cidade que tem que ser respeitada, dignificada por tudo que ela representa de história, mas sobretudo porque ela representa de contribuição financeira ao Estado. Isso não existe, isso é uma piada de mau gosto. Então, ou os governantes estaduais enxergam Itabuna como uma cidade baiana, ou não tem por que a gente ficar aqui em todas as eleições aplaudindo e votando nessa gente. O programa de hoje está encerrando aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos prestigiando sempre com audiência. Quero que permaneça na programação normal aqui da TV Itabuna e agradecer, sempre agradecer. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.